Fala galerinha do nono ano, não esqueci de vocês. Eu só demorei um pouquinho para fazer o vídeo que eu tinha muita coisa para fazer. Aqui está o videozinho de revisão, tá? A prova tá bem facilzinha, tranquilinha. Vocês não vão ter tanta preocupação porque realmente vai tá tudo explicadinho aqui, vai estar tudo bonitinho aqui, tá? Eu vou fazer de uma forma que vai. Vocês vão ver, a prova tá tranquila, tá? Essa é a ideia principal. O que a gente tem que ver aqui? Primeiro, separação de misturas. Vamos dividir em heterogênea e homogênea, tá? O que eu quero que vocês foquem? De entender o que cada uma delas, para que cada uma delas serve, tá? A filtração, para que a gente usa a filtração? Para separar sólido do líquido, tá? Sólido do líquido, a gente pega um sólido e vai separar ele do líquido, tá? Então, é água e areia, por exemplo, coisas desse tipo. Porque a gente é grossa a separação, a gente consegue ver a separação dos dois. Tem que ser heterogêneo, né, entre o sólido e o líquido, daí a gente consegue separar eles, tá? Então, uma mistura heterogênea entre sólido e líquido, a gente vai usar a filtração, beleza? Então, a filtração, matamos, tá? Decantação, como é que fica a decantação? A decantação, tu pode ter sólido e líquido, tá? Vou botar aqui, ó. Tu pode ser sólido mais líquido, tá? Mas também tu pode ter líquido mais líquido, tá? Eu esqueci de falar ali na filtração, né? Na filtração a gente usa o papel filtro lá, lembra da experiênciazinha, tá? Mas a gente usa tipo um papel filtro para separar do sólido do líquido. O líquido passa pelo papel, outro não. A decantação aqui a gente pode só esperar acontecer, se for um sólido e líquido, né? Vai decantar o sólido e o líquido vai ficar em cima. Ou se for líquido, líquido, a gente pode usar o funil de bromo. Lembra disso, tá? O funil de bromo era bem importante aqui para a gente fazer a nossa separação, que é aquele funilzinho que tinha a torneirinha embaixo, que abria a torneirinha e descia o líquido que estava mais denso, tá? Então tem que ser dois líquidos que não misturam, porque é mistura heterogênea, tá? Então decantação falado, tá? Vamos lá. O que é a tal separação magnética? Tá? Separação magnética, pessoal. Deixa eu botar aqui. Separação magnética, a gente tem o quê? A gente tem sólido mais sólido magnético. Isso é mais fácil de vocês lembrarem, tá? Que é quando a gente separa um sólido, ou pode ser um líquido também, né? Mas de um sólido magnético, de algo que tem alguma propriedade magnética, tá? Como ferro e aí por diante. Então, isso aqui também já foi. Flotação. Flotação a gente separa sólidos, tá? Flotação a gente separa sólidos com densidades diferentes, tá? Lembra lá, flotação, a gente botava água para separar a serragem da areia, por exemplo. Serragem sobe, areia desce, tá certo? Então, aqui seria a flotação, que não deixa de ser o mesmo processo que a gente faz aqui na levigação, tá? Levigação a gente vai fazer o mesmo processo. Deixa eu até copiar aqui, ó. Pode ir, tá? Copiar aqui, vamos colar aqui. Ó, mesma coisinha. Só que aqui, pessoal, a gente vai fazer o que? A gente vai, ó, por corrente de água, né? Vou botar aqui como corrente de água. Corrente de água. A gente pega a água, põe de maneira corrente e daí a gente vai fazer a levigação, tá certo? Então, levigação também aqui a gente já definiu o que é, tá? Agora, dissolução fracionada, a gente vai ter um sólido. Desculpa. A gente vai ter um sólido
mais outro sólido que dissolvem diferentes. Por exemplo, sal e areia, né? A areia não dissolve na água, mas o sal dissolve. Então a gente joga água, dissolve o sal, daí faz filtração, evaporação e tudo mais. E daí essa daqui eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha a mais, tá certo? Como é que funciona o processo. Mas se eu tivesse sal e areia, igual a gente fez lá no laboratório, tá? A gente fez o quê? A gente foi lá no laboratório e a gente tinha sal e areia, a gente dissolveu em água, o sal passou no filtro com a água, né? Porque virou uma mistura homogênea, e depois a gente só fez a nossa evaporação, daí ficou só o sal lá separadinho, tá? Agora vamos para as destilações, desculpa, para separações homogêneas. Aqui duas só eu separei para vocês, que é destilação. Lembra daquele processo de destilação, que a gente tem aquele aparelho todo, que tem um condensador e tudo mais, tá? Dá uma olhadinha nisso. A destilação a gente usa para separar sólido mais líquido, só que aqui a gente vai recuperar o líquido, tá? Recuperando o líquido, tá? Essa parte importante, a gente vai recuperar o líquido. E a destilação fracionada a gente faz para líquido com líquido. Essa é a maior diferença entre eles. A maior diferença entre eles é o que eles separam. A destilação simples vai separar um sólido do líquido. Então o sólido fica e o líquido vai passar para o outro lado, tá? Então vai ficar o sólido de um lado, o líquido do outro. A destilação fracionada, a gente vai separar líquido com líquido. Daí a gente põe a coluna de fracionamento para fazer isso. Lembra disso, tá? Então aqui é legal, interessante vocês saberem duas coisas, tá? O que é? O que vai ser o nosso condensador, tá? Para as duas aqui, para as duas a gente tem o condensador, tá? E também aqui na destilação fracionada a gente vai ter a nossa coluna de fracionamento, tá? Tô escrevendo pequenininho aqui. Você aumenta no seu celular, no seu tablet, tá? Entenderam a ideia? Essa é a ideia principal, tá? Deixa eu já, ó, essas aqui já foram. Então, isso daqui é o que a gente faz, tá certo? Para separar essas misturas que a gente tem aqui. Beleza? Então, é isso daqui que a gente tem que se ligar de cada um deles, tá? Daí, ó, como é que eu separo água, areia, sal, óleo e serragem? Como é que eu separaria tudo isso daqui, tá? A gente tem que ver como é que ficaria essa solução aqui, tá? Vamos desenhar aqui como é que ficaria essa solução, tá? Pensa assim, ó, vamos ver o que junta e o que não junta, tá? Eu vou tentar desenhar um negócio aqui pra gente, ó. Devia ter feito isso antes, né, professor? Ó, vamos lá, vamos ver como é que fica, tá? Vamos lá. Água e sal se misturam, tá? Então, vou botar aqui, ó, água e sal, tá? Vou botar em azulzinho aqui, ó. Ó, água mais sal, tá? A areia é bem pesada, ela vai descer, tá? Vou botar areia aqui, de amarelinha aqui embaixo, ó, areia, tá? Deixa eu refazer aqui, fazer mais, ó. Botar bastante areia. Areia, tá? E eu tenho o óleo, né? O óleo, vamos botar o óleo de preto aqui, vamos fingir que é um óleo mais grosso aqui. O óleo boia na água, né? Ele vai ficar aqui, óleo. E a gente ainda tem a serragem, tá? A serragem, eu vou botar uns floquinhos aqui, ó, verdes, ó. Serragem. Tá? Então aqui a gente tem uma mistura gigante aqui de coisas, mas vamos lá. Como é que a gente consegue separar? Bom, a serragem do restante a gente separou. Primeiro a gente tem uma flotação acontecendo, né? A flotação
apesar da gente já ter botado os líquidos aqui, a flotação já está acontecendo aqui, separa a serragem do resto, tá? Serragem mais, daí sobrou o que? A gente vai tirar a catação, sobrou o que? Água mais óleo mais sal mais areia. Daí o que a gente faz? A areia é o único sólido que a gente tem aqui, ó, tá? É o único sólido que sobrou, tirando a serragem. Então aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma filtração. A gente faz uma filtração. Então o próximo processo aqui é filtração. Vai separar, vai ficar... Aqui vai ficar a areia mais água mais sal mais óleo. A água tá junto com o sal, né? E o óleo tá separado dos dois, tá? A gente vai pensando nisso, isso tudo a gente tem que pensar. A água tá junto com o óleo, o sal tá separado. Então aqui a gente pode fazer entre eles aqui uma decantação, tá? Porque a água e o sal passam na decantação, passam para baixo e o óleo fica em cima. Assim a gente separa o óleo, né? Deixa eu botar aqui. A gente separa o óleo mais, aqui eu vou botar de verde de novo. Vai ficar a água mais o sal. Aqui é a nossa primeira mistura homogênea, tá? Então aqui, ó, homogêneo, água e sal, a gente vai fazer destilação. A destilação simples, né? Não precisa ser fracionada aqui, porque é água e sal, tá? Então, os processos que a gente vai ter aqui, ó, só vamos listar aqui todos os processos que a gente fez. Flotação, que já estava acontecendo, né? Daí a gente tem, depois, filtração para retirar a areia. Depois a gente tem decantação para separar o óleo do sal e a água, e depois destilação para separar o sal da água. Pronto, a gente separou tudo. Beleza, pessoal? Então, fica com essa ideia aí, tá? Agora, modelos atômicos, tá? O que a gente precisa saber? A gente tem dois modelos atômicos que a gente vai estudar aqui. É o de Dalton e o de Thomson, tá? Aqui, pessoal, a gente tem que ver algumas coisinhas que são importantes, tá? A primeira delas, tá? A primeira delas é o seguinte. O modelo de Dalton, a gente chama esse modelo aqui de... Deixa eu botar de outra cor aqui. A gente chama esse modelo aqui de bola de bilhar, tá? Por quê? Porque nesse modelo aqui, ele dizia que era uma esfera maciça, indivisível, imperecível, que significa que não estragaria, e que cada elemento possui átomos com massa e tamanho definidos, tá? Átomos, tá? Com tamanhos definidos. Era isso que ele dizia. Então era um modelo muito simplório, tá? Que parecia realmente uma bola de bilhar. Ele pensava que cada átomo eram bolas de tamanhos diferentes que se juntavam, tá? Ele não tinha noção ainda da natureza elétrica, da matéria e tudo mais, então ele pensava desse jeito, beleza? Agora, quando a gente passa para Thomson, ele fez umas experiências, mas a maior semelhança entre os dois modelos é que você tem, tá certo aqui, você tem uma esfera maciça, tá? Porém, olha só, olha o que ele mudou aqui, tá? Que é importante, eu botei em vermelho, em azul aqui o que ele mudou. Agora ele dizia que o átomo era divisível, tá?
Ele falava que o átomo era uma esfera positiva com elétrons, que eram cargas negativas, encrostadas, diferente já do outro. E ele descobriu isso através da experiência, tá? Ele descobriu isso através da experiência, esqueci do acento aqui, tá? Da experiência dos raios catódicos, tá? Então, pessoal, ele descobriu isso através dessa experiência dos raios catódicos. Isso são as principais mudanças que a gente tem para o modelo de Thomson. Esqueci de botar aqui o nomezinho do modelo. O nomezinho do modelo é bem simples, tá? É o modelo pudim de passas, tá? Esse é o modelo pudim de passas aqui. Beleza? Então essas são as maiores diferenças. Os dois acreditavam que era maciço, mas o Thomson já falava da natureza elétrica da matéria, falava que era uma massa positiva com os elétrons encrostados, e ele descobriu através da experiência dos raios catódicos. Então eu pergunto, o que tem de diferente entre o modelo de Dalton e Thomson? Tá? Então vamos lá, vamos citar o que tem de diferente, tá? Dalton era indivisível e Thomson, modelo de Thomson era divisível. Modelo de Thomson tem cargas negativas e positivas. Esses são as maiores diferenças, tá? Vamos ver se tem mais alguma diferença aqui, né? Então, ó, essas são as primeiras experiências, tá? São as primeiras experiências, não, são as principais diferenças entre os dois modelos, tá? E, então, tipo, aqui, ó, a gente tem que o Dalton era mas os dois, qual que é a semelhança entre os dois? Né, os dois eram maciços, esse era o maior erro deles. Mas eles falavam, né? Um é indivisível, o outro era divisível. E o Thomson tem as cargas negativas e positivas, tá? Então, isso daqui são as maiores diferenças entre os dois. Fechou, crianças? Acredito eu que é só isso que vocês precisam para a prova, mais que isso é demais, tá? E estudem e vai dar tudo certo, beleza? Beijo para vocês e boa prova amanhã. Bom, eu estarei lá, né? Então, bons estudos aí.